Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como estão? Como estamos todos? Mais um dia, mais um fim de semana do Dia das Mães. E a mãe da Paty já está aqui assistindo, Dona Maria. Boa tarde. No dia de hoje, no ao vivo de hoje, Ponto Comunhão, nós vamos tratar sobre um assunto muito importante. Vamos começar orando, entregando a Deus mais esse dia. Pai maravilhoso, eu te dou graças, pois Tu és o Deus da minha vida. Te dou graças, ó Pai, pois o Senhor me dá proteção, me dá paz, me dá alegria. Te dou graças, ó Pai, pois principalmente o Senhor me dá salvação. Senhor maravilhoso, eu te agradeço, ó Pai, por mais um dia que estamos aqui, Senhor, em comunhão na Tua Palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Hoje no Ponto Comunhão, eu vou falar um pouquinho sobre, primeiro, o que é comunhão, e depois eu vou falar sobre os profetas menores. A comunhão, essa ação que nós fizemos como igreja, para que todos os dias a gente se encontre e tenha essa atividade direta na igreja durante esse período de confinamento. Por definição, no Aurélio, é a ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Uma segunda definição de comunhão é a harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, comunhão de pensamentos. E essa é a que eu gosto mais, que é a terceira definição. Em que há união ou ligação, compartilhamento. E é isso que a gente está fazendo, apesar da distância. A gente está procurando manter essa união, manter a ligação e compartilhando a palavra. Vou falar sobre os profetas menores hoje. A Bíblia, ela é dividida em nove grupos de livros. No Velho Testamento, nós temos o Pentateuco, que são os 5 livros da lei. Nós temos 2 livros históricos. Aliás, no segundo a gente tem os livros históricos, são 12 livros que contêm toda a história de Israel. A terceira divisão são os livros poéticos, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. A gente tem os profetas maiores e a gente tem os profetas menores. Se fosse nos dias de hoje, a gente teria que mudar esse nome, né? Que você fala profeta menor, ele acha que o pessoal já acha que é bullying, né? Porque é menor. Mas por que é menor? Que diferença de profeta maior, profeta menor? É a quantidade de profecias que um profeta ou outro escreveu e deixou registrado na palavra, na Bíblia. Então essa é a diferença entre profetas maiores e menores. Não tem melhor, não tem profeta pior. Maior escreveu mais, profeta menor escreveu menos. Os profetas menores são 12 e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E para completar os 9 grupos de livro, no Novo Testamento nós temos os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Nós temos as 21 cartas, que são epístolas ou cartas. E nós temos também o Apocalipse, que seria o 9º grupo. O que eu vou falar sobre os profetas hoje é algo que eles nos ensinaram há muito tempo atrás. Então, todos os profetas menores, eles são do Velho Testamento. E se somarmos os 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, a gente está falando de algo que foi escrito há pelo menos 2.400 anos atrás. E dentro dos profetas menores temos 3 grupos.
como que se dividem os profetas menores. Eles se dividem em os profetas de Israel, são Jonas, Amós e Oséias. Os profetas de Judá, Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E os profetas pós-cativeiro, ou seja, depois do tempo de cativo, esses são os 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. E apesar dessa profecia ter sido escrita ali há quase 2.500 anos atrás, há mais de 2.400 anos atrás, elas são muito atuais. Conforme eu vou falar aqui um pouquinho, você vai entender. Uma coisa que todos eles tinham em comum, eles tinham uma mensagem que era muito difícil de passar para o povo. Então Deus trazia para eles essa mensagem, e a mensagem era difícil de passar, porque eram mensagens duras. E, no entanto, todos eles, sem exceção, eles se sujeitaram e obedeceram a Deus. Então a obediência é a palavra-chave para esses profetas nessa época. Muitas vezes, quase todos eles foram perseguidos e ameaçados de morte por conta dessas profecias, porque eles falavam do juízo, da ira de Deus contra o povo, mas eles foram persistentes e levaram a palavra de Deus. Então persistência foi a palavra-chave, uma palavra-chave. Se você tiver curiosidade depois que eu falar a respeito aqui dos profetas e você quiser ler os livros, ler os profetas, que começa lá em Oséias, você vai ver que todos eles começam com a mensagem de quem escreveu. Ele cita o nome do autor, então ele fala, eu escrevi, Oséias escreveu. E essa palavra, ela dá um reforço de legitimidade. Os temas em geral, pegando um resumo dos profetas menores, em geral eles falam sobre o dia do Senhor, eles falam sobre atributos de Deus, eles falam sobre santidade, sobre justiça, sobre a grandeza de Deus. E, em geral, eles são voltados para a correção do povo. Então, o povo de Deus naquela época era o povo de Israel, tá certo? A palavra veio para os gentios depois que Jesus trouxe a palavra. E o povo de Israel, ele se corrompia, e ele pecava, e ele abandonava as boas práticas, e vinha sempre o profeta e trazia a verdade para eles novamente. As orações dos profetas, se você pegar um resumo desses profetas, elas falavam em geral sobre os dias atuais dele. Então, falava trazia algumas informações sobre os dias atuais, falava sempre de alguma coisa referente ao futuro próximo. Eles falavam sobre a vinda de um Salvador. Esses livros foram escritos no Velho Testamento, foram escritos antes de Cristo. Eles falavam, profetizavam sobre o Salvador. E eles falavam também sobre o dia do Senhor, que é a volta de Cristo, o arrebatamento. Eu vou falar um pouquinho de cada livro, de cada um desses 12 livros, vai ser bem rapidinho. E vocês vão perceber a qualidade da mensagem e a força, a dureza, e quão contemporâneas, quão essas mensagens podem ser trazidas para os dias de hoje, quão atuais elas são. O livro de Oséias, ele reforçou a necessidade de nos voltarmos para Deus. Ele começa com uma metáfora sobre uma esposa infiel que quebra o pacto do casamento, que é uma representação do povo de Israel com as suas práticas pecaminosas, de infidelidade ao Senhor, em não seguir os seus ensinamentos. Mas também ela reforça que diante dos nossos pecados, em todo tempo, Deus nos convida para um arrependimento sincero. Se há pecado na sua vida, arrependa-se. Arrependa-se enquanto há tempo. Não sei se você sabe, mas você precisa estar vivo para se arrepender. Então arrependa-se enquanto há tempo. O profeta Joel, eu vou ler alguns versículos logo do início da palavra. Ele diz assim: ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país.
Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos teus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Esse é o Joel 1, capítulo 1, verso 2 e 3. Qualquer semelhança desse início do livro de Joel com os nossos dias de hoje não é mera coincidência. O profeta Joel, ele relata o grande dia do Senhor, ele fala do arrebatamento, ele explica que o Senhor está no controle da situação econômica, o Senhor está no controle das guerras e dos exércitos, e somente o Eterno pode conceder misericórdia. O livro de Joel retrata a salvação. No capítulo 2, no verso 32, ele fala: "E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar." Aleluia! Como está a sua relação com o Senhor? Você está clamando a Ele? Invoque o seu santo nome enquanto há tempo. A mensagem do próximo profeta menor, o profeta Amós, fala sobre justiça de Deus. Ele alerta sobre o julgamento e a punição de Deus para quem continuasse pecando. Então havia no povo, na época de Amós, muita corrupção, muita ganância, muita adoração aos falsos deuses. O profeta reforça que Deus é onipresente, que não adianta a gente tentar se esconder. Ele é onisciente, não adianta você achar que o seu pecado vai ficar escondido. Deus é onipotente, é capaz de derrotar todos os nossos inimigos. Essa é a mensagem que Amós traz para nós. E você? Você está fazendo negócios desonestos? O nosso tempo nessa terra é tão curto, é tão pequeno. Seja justificado pelo Senhor. Tenha fé. Não seja ganancioso. O próximo profeta menor, Obadias. Obadias fala com o povo de Edom, e é um povo que na sua época ele era muito sábio, muito poderoso. E ele mostra que esse povo, apesar de sábio e apesar de poderoso, o quão frágeis eles são diante de Deus. Obadias 1:21 diz que os vencedores subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Se você tem sido arrogante, orgulhoso, cruel com seu próximo, mude seu estilo de vida enquanto há tempo de mudar. O próximo profeta menor na sequência é Jonas. E a história de Jonas é uma das histórias mais conhecidas dos profetas menores, que ele foi mandado mandar uma profecia numa cidade chamada Nínive. E era uma profecia dura para a cidade. E ele falava para Deus assim: "Não, Deus, se eu for lá, vão morrer, vão me matar." E na verdade, depois que ele pegou um navio, um barco para o lado oposto, e teve uma grande tormenta, e ele foi jogado ao mar, e o grande peixe, né, uma baleia, um tubarão, um grande peixe pegou e levou ele até o lugar mais próximo, o porto mais próximo, para que ele fosse para Nínive. Apesar dele ter relutado, pois era difícil a tarefa, ele levou o povo de Nínive ao arrependimento com a sua profecia. O povo ouviu a profecia e se arrependeu. E você está atento? Tem sido obediente à voz de Deus? Abra os seus ouvidos enquanto há tempo. O próximo profeta menor é Miqueias. Miqueias, ele, pela forma que ele escreveu, ele é considerado o Isaías dos profetas menores. Isaías é um profeta maior e Miqueias é um menor, porque tem muita semelhança entre as mensagens dos dois. Apesar de um ter dado mais profecias do que o outro, há muita semelhança nas profecias. E um dos propósitos das profecias dele foi expor principalmente a idolatria e a injustiça do povo.
e que Deus tinha o direito de julgá-los. E ele também profetiza sobre um governante que viria de Belém, de Judá, que defenderia e salvaria a nação. Eu vou ler um trecho de Miqueias, onde ele fala sobre a profecia da vinda de Cristo. Miqueias, no capítulo 5, de 2 a 4, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá, e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. E eu tenho uma coisa para falar para você. Deixe de idolatrar coisas e pessoas. Até placa de igreja, deixa de idolatrar. Volte-se para Deus. Largue a idolatria e volte-se para Deus. O próximo profeta menor da nossa história, Naum, da história da palavra de Deus, ele traz como principal mensagem o julgamento de Deus por conta das ações do povo da época. Ele não faz alerta, Naum faz alerta ao povo de Nínive. Ele é de outra época, não é da mesma época que Jonas. Só que passado algum tempo, depois que o povo se arrependeu com as profecias que Jonas levou ao povo, o povo voltou à prática do pecado. E ele faz esse alerta, porque o povo era cabeça dura. E ele também fala sobre o caráter íntegro de Deus. Então ele avisa que esse caráter íntegro é um alerta para quem insiste em viver segundo o pecado, segundo a ação do maligno. Deixa de ser cabeça dura, meu querido. Quantas vezes Deus precisa te alertar sobre a volta de Cristo, sobre o seu erro? O nosso próximo profeta menor é o profeta que foi músico, poeta, Abacuque. É um nome bonito para filho, né? A gente podia ter colocado Abacuque, né, Paty? No João. O nome é Abacuque. O seu livro, ele tem um formato bem interessante, poético, em que ele mostra um bate-papo, uma conversa entre ele e Deus. Quase o livro todo é uma conversa entre Abacuque e Deus. E ele fala muito sobre a soberania, sobre a santidade de Deus e os propósitos de Deus, que são sempre maiores do que os nossos. A pastora Paty fez ontem no culto de oração, ela falou sobre a palavra de Abacuque. A hora que eu estava preparando aqui, ela falou: você também vai falar de Abacuque? Eu vou. E vou falar do mesmo texto que ela falou. Abacuque 3, 17 e 19 mostra justamente essa maravilha de poesia, que fala o seguinte, que na verdade é uma música, né? Está lá escrito inclusive, em algumas bíblias tem alguns comentários e do mesmo jeito que alguns salmos têm comentários que são músicas, esse trecho também é uma música que a gente canta inclusive, né? Então ele fala, porque ainda, na Abacuque 3, 17 a 19 diz que porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. O próximo profeta menor é Sofonias. Sofonias, ele é filho de rei. Ele é o único dos profetas que ele é de linhagem real. Ele salienta, ele reforça o dia do Senhor, ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre ele fala sobre
para o povo de Israel para voltar as suas vidas ao Senhor. A mensagem para hoje é para que nós voltemos as nossas vidas para o Senhor, pois o julgamento estava próximo, e o julgamento está próximo. O Senhor mesmo, com seu amor, com sua misericórdia, Ele julgará a cada um pelos seus atos. Sofonias 1:14 diz o seguinte: o grande dia do Senhor, de 14 a 18, o grande dia do Senhor está perto, sim. Está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. É uma palavra pesada, imagine você sendo filho do rei, recebendo uma profecia e tendo que falar isso para o povo. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. O que eu digo para você é: fique atento, pois, como disse lá no início desses versos de Sofonias, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Pastor, você está falando que vai ser hoje? Não, eu estou falando que Não diz sei. a palavra. Estou falando que está perto, não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ele pode ser hoje para mim. A gente não sabe. Depois do cativeiro do povo de Israel, ainda teve 3 profetas. Ageu foi um desses profetas. Ele motivou na história que ele escreve, nas profecias que ele escreve, ele fala sobre a reconstrução do templo. Então, o povo estava no cativeiro e não estava só com o templo físico quebrado, o templo espiritual também estava quebrado. E Ageu foi um profeta que direcionou o povo para a reconstrução do templo, não só o templo físico, mas também para a reconstrução do templo espiritual. Em Ageu 1, de 5 a 8 está escrito: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolhei poucos, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos sacieis, vestis-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saco furado. Assim diz o Senhor: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor diz aqui para a gente não ir nas nossas forças. Em Ageu 2, 6, 9, ele diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as respostas para aquilo que a gente procura estão na palavra. A Paty falou isso também ontem, que a palavra de Deus é o lugar de buscar as respostas. E os profetas menores são uma grande fonte de informações muito boas. Zacarias, o penúltimo dos nossos profetas menores, eu já estou acabando.
com a fé do povo, já estava abalada. Ele também é um profeta pós-exílio. Ele procurava incentivar o povo para que retornasse à fé em Deus e fosse salvo. O povo estava abatido, o povo estava desanimado. E Zacarias, ele falava muito sobre a volta do Messias. Ele tinha também muitas profecias escatológicas, então fala muita coisa a respeito do fim do mundo, de revelação. Fique atento, renove a sua fé, pois Jesus está voltando. O último profeta dessa nossa ponto comunhão de hoje é Malaquias. Malaquias destaca o amor, a paciência e a justiça de Deus. Ele mostra que, apesar do povo estar muito rebelde, confiante, longe das leis, Deus ainda tinha amor, paciência, mas também tinha justiça. E você vai continuar rebelde? Vai continuar falando aí, se expondo, mesmo que seja nas redes sociais, com rebeldia? E ele também faz, na sua profecia, ele fala sobre alguém que viria trazer as boas novas, alguém que viria antes de Cristo. Ele fala também sobre Cristo. Malaquias 3:1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Para encerrar, a gente fala que quando a gente está com o microfone a gente tem o poder, né? Então, para encerrar, antes da pastora Patrícia orar, eu vou ler o último livro e capítulo do Velho Testamento, do profeta Malaquias. Eu falei no início, tenho falado aqui profeta menor, eu falei no início, nem todos vocês estavam aqui. Profeta menor não é bullying. Profeta menor é aquele que escreveu menos profecias do que o profeta maior. Só isso. Com a mesma qualidade vinda do mesmo Deus. Malaquias 4, de 1-6 diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Você crê no nome de Deus? Aleluia. Então a palavra do profeta diz que nascerá o sol da justiça para você. Jesus. E também cura para as suas asas. E saireis e saltareis como bezerros de estrebaria, feliz da vida. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Leia os livros, são livros bem pequenininhos, dá para ler quase que numa tarde. 12 livros, 12 profetas menores, com uma palavra muito boa, muito agradável, às vezes dura, mas muito, principalmente muito atual. Amém? Essa é a hora, pastora Paty. Então chega mais. Boa tarde. Estava aqui quietinha no cantinho. Vamos orar. Quantos tesouros preciosos na palavra. E nós perdemos todos esses tesouros
a palavra de Deus diz também que o povo perece por falta de conhecimento. E às vezes nós perecemos porque nós não conhecemos as palavras, não conhecemos as promessas. Né? A última frase do esboço do Ricardo aqui é: leia a palavra porque ela traz conhecimento. É o conhecimento que nós precisamos para vencer todos os dias, para alimentar nossa alma com aquilo. A palavra de Deus também diz que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que procede de Deus é aquilo que a gente tem que alimentar nossa mente. Então que você aproveite esse final de semana que você está em casa, né? Nós estamos em casa o tempo todo, mas nós estamos trabalhando. Às vezes paramos de trabalhar 7, 8, 9 horas da noite, é bem corrido. Mas aproveite esse final de semana, leia a palavra, leia os profetas menores. Deixa eu ver aqui, vou te passar, depois eu vou passar aqui nos comentários um esboço do que o pastor Ricardo fez aqui no começo, o panorama que ele deu sobre os profetas menores, que são os profetas menores divididos em 3 grupos: os profetas de Israel, Jonas, Amós e Oséias; os profetas de Judá, Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias; e os profetas pós-cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então se alimente com essa palavra, tantas promessas daquilo que viria, daquilo que estaria para acontecer. E aí, com o coração cheio da palavra, nossa boca vai estar cheia da palavra. Porque a palavra também diz que a boca está cheia daquilo que está cheio? O coração. Então vamos orar. Queria orar por você. Se você tem algum pedido de especial de oração, deixe aqui no Instagram, aqui no Facebook. Nós vamos orar agora. Nós queremos orar especialmente pelo Brasil, né? Nós temos orado pelas nações, e quando a gente vem aqui ao vivo, o Ricardo sempre coloca uma camiseta em especial para a gente orar pelo nosso país, querido, porque é isso que nos cabe como servos de Deus. A palavra de Deus não diz para a gente criticar, para a gente expor, para a gente humilhar, para a gente ridicularizar, seja quem for. A palavra de Deus diz para nós orarmos pelos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria e paz. Então é isso que nos cabe sobre os nossos governantes, amém? Então nós vamos orar por vocês, orar por cada família da Ponta, orar por cada família que tem clamado, pedido a nossa intercessão, orar pelo nosso país, e para que venham dias de vitória, né? Que venham dias de boas notícias, que venham dias de paz, que venham dias... Sim, Pastor Railton está dizendo aqui: gratidão pelos amigos recuperados de Covid. Temos tido boas notícias de pessoas curadas, com alta hospitalar, saindo da UTI, saindo de respiradores, e eu tenho certeza que a mão do nosso Senhor poderosa tem agido sobre a vida dessas pessoas. Nunca cesse de orar, querido, nunca cesse de clamar. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então leia a palavra, se alimente daquilo que é precioso. Amém. Tenha fé e ore. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós bendizemos e louvamos o Teu nome nessa tarde. Te agradecemos pela imensidão do Teu poder, da Tua bondade, da Tua misericórdia e graça. Obrigado, Senhor, por todos os homens de Deus que o Senhor tem levantado ao longo da história para nos trazer a palavra vinda do Teu coração. Obrigado pela vida desses profetas preciosos que nós ouvimos nessa manhã, aprendemos sobre eles, sobre aquilo que o Senhor falou através da vida deles. Senhor, muito obrigado, que essa palavra seja uma semente no nosso coração, que ela frutifique a 100 por 1 e que nós possamos dar frutos da palavra, que os frutos dos nossos lábios sejam louvor, como diz a Tua palavra, Senhor, que nós sejamos embaixadores desta palavra, representantes de Cristo nessa terra, que a nossa vida e tudo aquilo que falarmos seja para abençoar, para trazer paz, para trazer o conhecimento vindo do Senhor e para juntar e não para espalhar. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor alcance os hospitais nesta tarde, aqueles que estão infectados com coronavírus ou as outras enfermidades que às vezes
As pessoas até têm dificuldade de ir para o hospital porque o medo tem tomado conta de todos nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, vem com bálsamo, vem com provisão, vem com cura, vem com poder sobre os hospitais, Senhor. Toca na vida daqueles que estão entubados, que estão nas UTIs, ou que estão nas salas de espera, Senhor, de hospitais lotados, precisando de atendimento. Nós clamamos agora, move as tuas mãos poderosamente, Senhor. Move as tuas mãos sobre aqueles que estão nas ruas, em situação de rua, sem casa, sem comida, sem amparo, sem ajuda, Senhor, sem ter como se proteger. Em nome de Jesus, cuida daqueles que estão nas ruas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoas que trabalham na limpeza, na recepção, na segurança, policiais, entregadores, Senhor. Em nome de Jesus, cobre com teu sangue, protege e livra de todo mal. Nós clamamos a ti, ó Deus. Te agradecemos, Senhor. Eu te peço por cada família desta comunidade, Senhor. Que o Senhor visite a vida dos nossos pastores, Senhor. Abençoa a pastora Adna, pastor Railton, Pepe, o Lucas. Abençoa, Senhor, pastor Paulinho, pastora Pátio, o Natan, o Davi, o João Pedro. Abençoa o pastor Paulo, a pastora Carol, o Thomas, Senhor, o Felipe, a Tatá. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o pastor Luizinho e a Pátia. Abençoa o pastor Lucas, a Tamires e a filha dele, Senhor. Abençoa minha vida, o Ricardo, João Pedro. Ó Senhor, cobre-nos, dá-nos graça, coloca na nossa boca a palavra, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor. Visita a casa de cada família desta comunidade. Espírito de Deus, entra agora em cada casa, com a tua paz, com a tua alegria, com a tua comunhão, com a tua provisão, Senhor. Que todas as famílias da nossa comunidade estejam cobertas debaixo das tuas asas, recebendo o alimento necessário, alimento físico, para a alma e espiritual, Senhor. Nós queremos nos fortalecer nesta situação. Nós cremos no teu poder, no teu mover. Nós cremos que a distância física não pode nos separar e nos abalar, porque estamos unidos pelo teu Espírito, Senhor. Não estamos unidos por coisas humanas, materiais, carnais, mas estamos unidos pelo Espírito do Todo-Poderoso. O Espírito de Deus, que é o nosso elo, que é o que nos junta, que é o que nos faz caminhar em unidade. Eu te louvo por isso, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, pastor Guilherme, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço pela vida dele. Guarda, protege, Pai. Em nome de Jesus. Te bendizemos e te louvamos na grandeza da tua misericórdia. Te louvando por esse dia lindo que amanheceu nessa manhã, onde a tua misericórdia se renovou mais uma vez. A tua misericórdia que é o motivo de nós não sermos consumidos. E nós te bendizemos e te louvamos por isso. Muito obrigada, Senhor. Te bendizemos, adoramos e louvamos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Os avisos: hoje às 5 horas nós estaremos de volta na sua telinha. A gente vai fazer um culto de louvor e adoração, um louvorzão, às 17 horas. Não perca. Como é bom adorar, né? Logo mais, 17 horas. Amanhã, 9h30, culto especial, pastor Paulinho. Às 18 horas, culto especial, pastor Paulo apenas. Pastor Paulo apenas amanhã às 6. Glória a Deus, nós somos uma igreja cheia de pastores, a gente consegue se revezar e vocês não enjoam de nenhum de nós, né? É isso aí. Porque a gente vai revezando. Uma ótima semana para vocês, um beijo em todas as mamães. Vamos dar um abraço em quem tá aqui no Facebook? Vamos ver quem tá aqui no Facebook. A Vic. Beijo, Vic. Beijo, Rose de Clares, Ju, pastor Rai, pastor mãe, Gilmar, Luciana, Rosângela Oliveira, Darcy, Eduardo e Mônica, pastor Paulinho. Deus abençoe a Vera. Bom te ver aqui. Lu, um beijo. Mônica, irmã da Marisa, de Brasília. Mônica, isso. A Ju.
John, grande Ayla. John, grande abraço, John. Luciano Pereira. Ô Lu, um beijo pra todo mundo. Quem mais tá aqui? Pati, Pastora Pati, Carlão. o Carlão. Pastora Adna. Pastora Adna também tá aqui com a gente. Ayla, Marisa, Deus abençoe, Marisa, paz. E é isso aí, a Pri, a Dona Maria, minha sogra aqui no... Aqui no Instagram tá a Agora tá Mônica, a Mônica, Jaque, Jaque. Elaine, Raquel, Pastor João Manuel estava, não sei se ainda está. Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Daqui a pouquinho, às 17 horas, nos vemos Louvorzão. aqui de novo. Querem música? Quem quer pedir música? Ai, Pede ai, uma ai. música que a gente Pede, sabe, pelo pede. amor de Deus. Pede música fácil. Um beijo pra todos, Deus abençoe. Um beijo, bom almoço. A gente se vê às 5 horas. Quem quiser música, pede aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau. Tchau.